Então vamos lá. Para fazer a publicação, né, a hospedagem aí do projeto, seja qualquer projeto que você tenha aí em PHP, que tenha um banco de dados MySQL, você vai seguir essa mesma instrução aqui, esse mesmo passo a passo que eu vou mostrar dentro dessa aula. Eu vou estar utilizando o painel da HostGator, que é onde eu tenho a minha conta, mas vocês podem utilizar outros também, tá? Tem outras hospedagens muito boas que são da Hostinger, um outro site que é hospedagratis.net, também tem muito aluno que está com o projeto lá, eu já fiz algumas hospedagens lá também para os alunos, e é muito bom aquele painel, e o nome é hospedagratis, né, .net, porque o valor dele é bem abaixo, ele não é gratuito, mas o valor dele é bem abaixo dos outros. E assim, você vai seguir o mesmo passo aí. Você acessou o seu painel, independente de onde você tenha comprado o seu serviço de hospedagem, né? Você primeiramente vai criar o banco de dados, tá? Então você vai procurar uma opção aí chamada Banco de Dados MySQL. Todos esses painéis aí que trabalham aí com essas hospedagens PHP tem. Então aqui ó, eu vou chamar esse projeto que eu estou fazendo agora, que eu vou hospedar, que é o de empréstimo. Ele sempre vai pegar um prefixo, vai colocar o prefixo underline e o nome do seu banco de dados, tá? Então vamos manter aqui ó, esse nome aqui, empréstimo, e vou clicar para poder criar o banco de dados. Se você quiser, pode até ir anotando essas informações. Como que eu faço? Eu pego aqui, ó, coloco um bloco de notas, porque depois eu tenho que substituir o nome do banco de dados que está lá, né, que é o padrão, por essa informação ali, ó. Então, o meu aqui ó, é esse nome, underline empréstimo. Ok. Aí, eu faço o seguinte, crio o banco de dados, show. Agora, criou o banco de dados, você precisa criar o quê? Um usuário para esse banco de dados, tá? Então, aqui um pouquinho mais para baixo, ele vai ter também o usuário. Eu geralmente coloco o mesmo nome do banco de dados no usuário. E aqui eu vou colocar uma senha, ó. Pronto. Ok. Perfeito. Então, colocou aqui o nome do banco, a senha, salva. E aí, a senha que eu acabei de colocar, eu também vou colocar ela aqui, ó. Eu coloquei lá uma senha assim, ó, senha teste, tá? Então, aqui eu tenho o nome do banco e do usuário. Ah, precisa ser igual aos dois? Claro que não. É só uma coisa, como é hospedagem para teste, eu coloco mais simples aqui mesmo para não esquecer, né, e para ficar mais fácil. Mas aí você pode colocar um nome do usuário diferente do banco, desde que você vai anotando tudo aqui legal para que depois, na hora de colocar isso no arquivo de conexão, você saiba o que você colocou. Tá? Tem muito aluno que acaba de criar o banco de dados ali e esquece a senha. Aí na hora que vai fazer a conexão, não conecta de jeito nenhum, porque ele criou uma senha ali, né, não lembra mais e depois não consegue colocar lá no arquivo. Então tem que ter cuidado aí na hora que você criar. Outra coisa que eles esquecem muito e que tem que ser feita é depois que você criou o usuário e criou o banco de dados, você tem que vir aqui embaixo em adicionar o usuário ao banco de dados. Tudo isso dentro daquela mesma opção que eu entrei primeiro, tá? E aqui então você vai selecionar o banco de dados, que é o banco de dados que eu acabei de criar, que é o empréstimo, e o usuário empréstimo. Pronto. Selecionou os dois, clique em adicionar e marca todas as permissões para que ele possa inserir, editar, excluir e fazer tudo o que ele quiser aí dentro da tabela ou do banco de dados que foi destinado a ele. Fez isso, acabou esse primeiro passo. Você clica em cPanel, pronto, e clica em PHP MyAdmin para você entrar no ambiente de banco de dados do seu servidor, tá? Entrou aqui, pode ser que se o seu for o primeiro projeto que você está colocando, você só vai ter um, né? Eu tenho muitos aqui, ó. Então eu vou selecionar o banco de dados empréstimo, cliquei em cima dele. O que ele mostrou para mim? Nada, porque ele não tem nada, ele não tem nenhuma tabela. As minhas tabelas estão aqui, ó, no meu servidor local. Então eu vou vir no servidor local, vou clicar sobre o meu banco de dados empréstimo que tem tabelas, ó. Vou clicar em exportar para que ele exporte essas tabelas para lá. E aí, depois que ele exportou o arquivo, que ele cria um arquivo .sql, que geralmente também eu já mando nos sistemas para vocês junto aos arquivos finalizados, tá? Eu clico aqui em executar, ele gera ele e vai estar também junto aí aos arquivos finalizados esse arquivo. E aí eu volto lá no banco de dados onde não tem nenhuma tabela e clico em importar. Tem que clicar primeiro sobre o banco de dados, porque você importa não o banco, e sim as tabelas. Então o banco está criado, ó. Eu cliquei e não tem nenhuma tabela. Aí eu clico em import, e aí eu clico em escolher aqui o ficheiro. Pode ser que dependendo da tradução vai estar diferente, tá? E vou lá onde ele baixa, que geralmente é nos downloads, e pego o banco de dados empréstimo. E aí eu clico aqui, ó, em executar, go, ir, vai depender da sua tradução, ok? Aí o que ele vai fazer? Ele vai criar toda aquela estrutura com aquelas mesmas tabelas, olha, e mesmos recursos aqui dentro. Maravilha, tá feito, ó.
Feito isso, o que eu tenho que fazer? A parte do banco de dados está pronta, está concluída. O próximo passo é procurar o gerenciador de arquivo, porque é dentro do gerenciador de arquivo que você vai subir os arquivos para o seu projeto. Só que aqui tem uma pequena diferença, porque se você já tiver o projeto hospedado, né, um projeto principal que é igual ao meu caso, que o principal aqui está o meu site, ele fica dentro da pasta pública HTML, tá? Então, se esse projeto que você estiver hospedando for o projeto principal, você vai colocar ele dentro os arquivos dele dentro da pasta pública HTML. Mas e se ele não for, né? Aí você tem uma opção que eu vou fazer aqui no meu, que é criar um subdomínio e eu mostro na próxima aula. Então vamos lá, se você não quiser colocar na raiz e também não tiver comprado um outro domínio além do que você usa, né? Você quiser colocar, por exemplo, um projeto para teste, que é o meu caso aqui, porque às vezes você tem lá o seu site principal, eu tenho hugocurso.com.br, mas eu também tenho outros domínios. Então vamos supor que eu comprei um outro domínio porque eu quero hospedar um outro, aí seria aqui, ó. Você vai adicionar um novo domínio, tá? Mas como eu não tenho nenhum outro domínio e quero subir ele para teste, aí eu posso usar essa opção de subdomínio. Porque aí aqui, ó, eu crio ele, eu vou chamar de empréstimos. Aí ele vai ficar assim, ó, este nome.hugocursos.com.br. Essa é a estrutura que eu vou ter para poder entrar. E aí quando eu entrar aqui, ó, na opção, vou voltar ao cPanel lá, gerenciador de arquivos, eu não vou colocar dentro da pasta pública HTML, porque meu site já está nela, tá? Então lembrando que se você está colocando o seu domínio principal, é aqui dentro que você vai carregar. Agora, se você quer fazer um upload de teste, igual eu estou fazendo, você cria o subdomínio, ó, e carrega aqui dentro. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui onde está o projeto local, que ó, no caso aqui é a pasta de empréstimo, botão direito nela, não, na verdade eu gosto de abrir ela, aí eu seleciono tudo que está aqui, ó, e faço um zip dela. Poderia ser fora também, mas aí depois lá eu tenho que tirar a pasta, então dá um pouquinho mais de trabalho. Aí eu venho aqui, ó, crio um zip com todos esses arquivos. Beleza. Aí ele vai compactar ele para que eu consiga subir por aqui de uma vez só. Eu venho aqui em carregar e aqui então eu vou selecionar o arquivo. Vamos ver se ele já, aqui ó, vou abrir a pasta empréstimo que foi dentro dela. Por enquanto ele ainda não carregou ele. Na hora que ele carregou não, ele não criou. Na hora que ele mostrar que o tamanho já está criado. Aí eu carrego. Pronto, está criado. Vou selecionar rapidão, ele vai carregar aqui, ó, perfeito. Fecho essa aba. Venho aqui em recarregar para ele me mostrar. Venho com o botão direito, extrair. Tá? Sempre coloca zip, porque não é todos os servidores que reconhecem arquivo .rar. Extrai ele aqui, prontinho. Aí se ele tiver extraído dentro de uma pasta chamada empréstimos.php, aí você vai ter que entrar na pasta, selecionar todos os arquivos, que não foi o caso aqui, e vai aqui em mover. E aí você move ela para o diretório anterior, tá? E depois apaga a pasta. Então, para não ter subdiretório. Eu vou explicar isso aí daqui a pouco. Então aqui eu apago esse arquivo que foi o zip, prontinho. E o meu projeto não tem subdiretório. Ó. Assim que ele entrar dentro de empréstimos.hugocursos.com.br, o que vai acontecer? Ele já vai cair na pasta onde está o projeto. Porque se tiver uma outra pasta aqui, ela também tem que ser passada, e eu vou abrir agora o arquivo de conexão porque nós vamos trabalhar em cima dele, ela tem que ser passada aqui, tá? Então, aqui, ó, perdão, aqui em cima, aqui nós não vamos usar mais isso aqui por enquanto não, porque não está local. Então, como o meu está na raiz, esse arquivo que é o URL sistema, que eu uso nos projetos mais novos aí para poder passar o caminho do relatório, se ele tivesse dentro de uma outra pasta, eu teria que passar a pasta aqui, ó. Pronto, mas ele não está, ele ficou na raiz do projeto, né? Raiz é o seguinte, quando eu entrar aqui, ó, empréstimos.hugocursos.com.br, ele já tem que mostrar ele. Claro que ele vai dar um erro ali porque ele não vai reconhecer o banco de dados, ó. Mas ele já tem que mostrar alguma coisa, tá? Aí, ó, deu um erro, beleza? Aí vamos dar sequência aqui, ó. Vamos voltar lá e vamos ajustar quem? O arquivo de conexão. Né? Porque o arquivo de conexão aqui, ele tem que ter agora essas informações que eu tinha copiado lá. Ó. O banco de dados não é mais, aliás, o servidor é localhost, né? O nome do banco não é empréstimo, é isso aqui. O usuário não é root, é isso aqui. E a senha é senha. É senha banco ou senha teste? Tá vendo que a gente esquece mesmo? Ó. Olha lá, senha teste. Por isso que tem que anotar. Pronto. Salvei e vamos ver se vai dar certo. Ó. Vou dar um Ctrl F5. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Não atualizou, Ctrl F5, também não atualizou. Então pode ser que ele demorou. Não é comum, tá? É raro acontecer de quando você cria um subdomínio,
ele demorar um pouco a propagar, mas pode acontecer sim, né? Então eu vou aguardar um pouquinho aqui, ó, para verificar se é propagação mesmo dele e já retomo aqui a aula, porque aqui tá tudo certo. Deixa eu só ver se ele carregou o arquivo index mesmo. Se ele não tiver carregado, ele não vai conseguir abrir, né? Mas eu acredito que ele carregou. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, index.php. Tá certinho. E ele tá dentro do diretório que é o empréstimos.gocurso.com.br. Certinho. E aqui é a mesma coisa, ó. empréstimos.gocurso.com.br. Então vou aguardar um pouquinho, porque o 404 é ele não encontrando, tá? E assim que ele propagar, nós já podemos testar aqui para poder verificar se o projeto já está rodando normalmente aí como devido, né? Gerando os relatórios, fazendo os disparos e os envios aqui que foram definidos.